Shalom, homens de honra. 10 de agosto, vamos lá. Voltemos ao jardim. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá, para o versículo do dia 10. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1, verso 1. O que quer dizer esse versículo para mim e para você hoje? No título, né? Voltemos ao jardim. Primeiro pedacinho do versículo de Salmo 1 fala assim: bem-aventurado o homem. O Salmo começa mostrando que existe um caminho que conduz à verdadeira felicidade e à vida abençoada por Deus. Hoje, esse primeiro pedaço do versículo de Salmos fala assim para nós: a verdadeira felicidade não está em ter tudo, mas em viver alinhado com Deus. Olha lá, o alinhamento com Ele, com o nosso Pai, é a felicidade, é a verdadeira felicidade minha e sua. Voltar ao jardim é voltar ao lugar de comunhão com o Pai, obediência e relacionamento com o Criador. Olha lá. É essa a verdadeira felicidade que eu e você tem que ter. Voltar à comunhão com Ele, a obediência e o relacionamento com Ele. Por isso que nós não podemos ficar distante dele todos os dias. Segundo pedacinho de Salmos 1, verso 1. Que não anda no conselho dos ímpios. O primeiro cuidado é com aquilo que influencia nossas decisões. Olha lá. O conselho errado pode mudar o caminho de uma pessoa. Hoje, segundo pedaço do versículo, precisamos perguntar: quem está aconselhando minha vida? Quem está aconselhando sua vida? Quem está aconselhando minha vida? Redes sociais, amigos, cultura e opiniões podem influenciar nosso coração. Quem está aconselhando a minha vida? São essas coisas? Redes sociais, os amigos, cultura e as opiniões. Temos que analisar isso aí hoje. Nem todo conselho que parece moderno é saudável para a nossa vida espiritual. Olha lá. A palavra está falando aqui. Nem todo conselho que nós ouvimos, eu e você, parece moderno e saudável para a nossa vida espiritual. Temos que analisar, ter discernimento até nos conselhos que nós ouvimos todos os dias. Terceiro pedacinho de Salmos 1, verso 1. Nem permanece no caminho dos pecadores. Não apenas ouvir conselhos errados, mas permanecer em caminho que Deus não aprova. Olha lá. Se Deus gostaria que eu fosse lá, se Deus estivesse aqui, Ele queria que eu fosse ali? E essa pergunta todos os dias também. Hoje, voltar ao jardim significa sair de caminhos que nos afastam da presença de Deus e escolher novamente a obediência à sua palavra. Olha lá. O que significa o jardim? Voltar ao jardim. Sair de caminhos que nos afasta da presença de Deus. Olha lá. É esses caminhos que você tem que estar afastado. Os caminhos que afastam Deus, nós não podemos estar. É isso. Quarto pedacinho do versículo. Nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Existe uma progressão: andar, permanecer, assentar. Primeiro a pessoa se aproxima, depois permanece e finalmente estabelece morada naquele ambiente. Hoje, esse quarto pedacinho do versículo de Salmos 1, verso 1, cuidado com aquilo que começa pequeno. O que você tolera hoje pode se tornar um estilo de vida amanhã. Não permita que ambientes, pensamentos ou companhias
Ocupe um lugar que pertence a Deus. Está falando para você, eu e você tomar cuidado com aquilo que começa pequeno. E se eu e você tolerar, isso pode tornar um estilo de vida amanhã. E não podemos permitir que ambientes, pensamentos ou companhias ocupem o lugar que pertence a Deus. Temos que ter discernimento que nós estamos ouvindo, que nós estamos fazendo. Conclusão de Salmos 1, verso 1, fala o que para nós aqui? O jardim do Éden representa o lugar de comunhão, presença e relacionamento com Deus. Então o jardim representa o que para mim e para você? A comunhão, a presença e o relacionamento com Ele, com o nosso Pai. Por isso que nós temos que estar alinhados. O pecado trouxe afastamento, mas Cristo abriu o caminho para a reconciliação com Deus. Olha lá. Salmos 1, verso 1 nos chama a escolher novamente o caminho da presença de Deus. Olha lá. Ele está nos chamando para voltarmos no caminho dele de novo. Voltar ao jardim é voltar para Deus. Abandonar aquilo que contamina o coração e escolher viver novamente em comunhão com o Criador. Olha lá. Contamina o coração. Nós não podemos deixar nos contaminar o coração. Meu e seu. Antes de Deus mudar o ambiente ao nosso redor, Ele quer restaurar o jardim dentro de nós. Qual é o jardim? Nosso coração. Ele quer restaurar nosso coração. É esse o jardim. Temos que voltar nos pés dele, abandonar aquilo que não faz bom para mim nem para você. Faz bom a ele, aí beleza, aí estamos juntos. Se não for bom para ele, não é bom para mim. Amém? Então, hoje nós temos que voltar ao jardim. Vamos para a mensagem central do nosso devocional. Há um convite divino para voltarmos ao jardim, ao lugar de íntima comunhão com Deus. Olha lá, intimidade com Ele. Em Salmos 1, somos chamados para viver um propósito, não guiados pelo conselho dos ímpios, mas com raízes profundas em Deus. Como a árvore plantada junto a ribeiros de água, olha lá. Essa árvore não vai murchar nunca, porque sempre tem água na raiz dela. E cada vez mais a raiz dela está aprofundando mais. O jardim é esse espaço sagrado, onde assim como Adão, ouvimos a voz de Deus nas tardes de cada dia. Davi o chamou de a tenda do encontro, um espaço de verdadeira conexão. Esse retorno ao jardim é a chave para uma vida de sabedoria, força e direção. O coração de Deus ainda nos chama para esse encontro diário com Ele. Olha lá. O coração de Deus ainda nos chama para esse encontro diário. Eu e você tem que ter essa tenda do encontro com Ele todos os dias, como Davi tinha e o chamou. O que era isso aí? Era a verdadeira conexão com o Pai. O momento dele com o Pai, alinhamento. Para caminhar de volta ao jardim, precisamos também nos conectar conosco e com as pessoas que compartilham o nosso destino, lá, que estão ao nosso redor. O sacerdote, antes de servir no templo, olhava o seu reflexo na água, lembrando-se de que só é possível ministrar a partir de um autoconhecimento genuíno. O orgulho gera insegurança, mas o autoconhecimento nos torna estáveis, porque conhecemos as habilidades e os limites que Deus nos deu. Somos chamados para construir relações profundas e saudáveis, entendendo que essas conexões moldam o nosso caráter e influenciam o nosso caminho. Olha lá, a influência que nós temos, eu e você com Ele, a conexão que nós temos, eu e você com o Pai, vai mudar o caráter nosso, influenciar nossos caminhos. Precisamos ser seletivos, reconhecendo os amigos verdadeiros e afastando as serpentes do jardim. Olha lá. Até a seleção das nossas amizades nós vamos ter que fazer, eu e você. Porque
o Pai está falando para nós fazermos essa seleção. Ser seletivo com as amizades. Além disso, as nossas palavras e pensamentos são sementes. Cada palavra tem um resíduo que nos transforma ou nos limita. A pureza de coração nos libera. A pureza de coração nos liberta do medo e nos aproxima de Deus, olha lá. Como Jesus, devemos ter protocolos e limites em nossos relacionamentos, permitindo que o acesso à nossa vida seja cuidadoso e guiado pelo Espírito Santo. Temos que ser guiados por quem? Pelo Espírito Santo, eu e você. Quando nos cercamos de pessoas de fé e oração, criamos uma atmosfera que nos aproxima de Deus e transforma a nossa realidade. Eu e você tem que se aproximar dessas pessoas hoje, que está na fé em oração. Conectar-se a Deus no jardim, conheça-se e selecione as pessoas que caminharão com você, pois estas são as chaves para uma vida abençoada e frutíferas. Olha lá. Conecte-se a Deus no jardim. E você tem que conectar com quem? Com Deus no jardim. Como Davi tinha lá, a tenda do encontro. E você tem que termos essa tenda também. O encontro com o Pai. Para ter essa conexão com Ele. Conheça-se e selecione as pessoas que caminharão com você. Nós temos que nos conhecer e selecionar as pessoas que vão caminhar comigo e com você. Nós temos que fazer escolhas agora. Pois essas quem? Essas pessoas que eu e vocês vamos escolher a partir de hoje, são as chaves para uma vida abençoada e frutífera. Temos que estar rodeados de pessoas que estão dando fruto também. Pessoas que não estão dando fruto, temos que eliminar. Amém? É isso que fala o nosso devocional. Saber escolher as pessoas que estão ao nosso redor agora. Ter a conexão com o Pai, na tenda do encontro, como Davi tinha. Eu e você também tem que ter esse encontro, mas o quê? Diariamente esse encontro. Diariamente. Selecionar as pessoas diariamente. Saber o que nós estamos ouvindo diariamente também. Os conselhos. Temos que ter discernimento agora com tudo isso. Por gentileza, vocês que estão na live, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live, que alguém vai precisar dela. Por gentileza, agora, quero que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional do dia 10 de agosto. Senhor, leve-me de volta ao jardim, ao lugar onde a sua presença é a minha fonte de vida. Que eu possa ouvir a sua voz, conhecer a mim mesmo e escolher os relacionamentos certos. Santifique-me e guie-me em todos os caminhos. Amém. Pode abrir os olhos. Ajudar eu e você a escolher os relacionamentos certos. Que Ele nos santifique, eu e você, todos os dias, em todos os caminhos que eu e você temos. Que Ele leve eu e você no jardim novamente, para a presença da fonte de vida dele. Amém? Então é isso. Ele fala para nós vermos no nosso devocional hoje, dia 10 de agosto, João 15, versos 5 a 7. João 5 fala assim, primeiro pedacinho do versículo. Depois vocês leiam aí. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Está onde? No verso 5. De João 15, verso 5 a 7. Então o verso 5 fala o que para mim e para você? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem é a videira? É o Pai. Quem é os ramos? Somos nós. Jesus mostra que Ele é a fonte da vida, olha lá. E nós somos totalmente dependentes deles. Nós somos dependentes dele, do Pai, eu e você. Por isso que nós somos os ramos, porque nós dependemos da videira. Hoje, esse primeiro pedaço do versículo de João 15, voltar ao jardim é voltar para o lugar de dependência e comunhão com Deus. Olha lá. Por isso que nós somos os ramos.
Temos que ser dependentes dele todos os dias. O homem foi criado para viver conectado ao Criador, não para tentar viver independente dele. Não podemos ser dependentes. Nós temos que ser dependente dele, do Pai. Não podemos ser independente do Pai, do nosso Deus. Temos que depender totalmente dele, porque ele quer o nosso coração totalmente. Ele quer nós de todo o coração. Por isso que nós somos dependentes dele, eu e você. Segundo pedacinho do versículo de João 15. Aquele que permanece em mim. Aquele que permanece em mim, está no verso 5 ainda. Jesus ensina que permanecer nele é o segredo para produzir frutos. Se eu e você somos os ramos, nós temos que produzir frutos. Por isso que nós temos que permanecer nele, na videira. Hoje, não basta conhecer Jesus. Precisamos permanecer nele através da oração, olha lá, da palavra, da obediência, da comunhão. Frutos não nascem de um esforço isolado, mas de conexão, olha lá. Por isso que está falando para mim, você ter a tenda do encontro, que nem Davi tinha, no nosso texto principal. Para nós estarmos alinhados, para nós darmos frutos, para nós estarmos em oração, na palavra, na obediência e comunhão com Ele. Por isso que nós temos que ter a tenda do encontro em você. Só eu e Ele, só eu e você e Ele, no secreto. Para nós darmos frutos. E a conexão, o alinhamento. Terceiro pedacinho do versículo de João 15. Se encontra no verso 5 ainda. Esse dá muito fruto. O fruto é consequência de uma vida conectada à fonte. Porque não vai faltar água. Não vai murchar. As raízes vão mais profundo ainda. Hoje, quando voltamos à presença de Deus, nossa vida começa a produzir frutos no caráter, na família, nos relacionamentos e no serviço ao reino. Olha lá. Temos que produzir fruto para moldar o nosso caráter. Isso vai transformar nossa família, os relacionamentos que estão ao nosso redor todos os dias. E o serviço ao reino. Temos que servir ao reino. Quarto pedacinho do versículo, verso 5 ainda, de João 15. Porque sem mim nada podeis fazer. Jesus deixa clara a nossa dependência dele, olha lá. Porque sem ele nada podemos fazer. Hoje, o mundo ensina. O que o mundo ensina hoje para mim e para você? Você consegue sozinho. E Jesus ensina o que para mim e para você hoje? Sem mim nada podeis fazer, olha lá. Sem ele nada nós podemos fazer. É dia a dia. Voltar ao jardim e abandonar a independência espiritual e reconhecer que precisamos de Deus todos os dias. É abandonar a minha independência, a sua, espiritual. E reconhecer que precisamos de Deus, espiritualmente também. Quinto pedacinho do versículo, está no versículo 7. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Permanecer em Cristo também significa permitir que sua palavra permaneça dentro de nós, no nosso coração. A palavra dele tem que permanecer dentro de mim e de você, no nosso coração, no meu e no seu. Hoje, esse quinto pedacinho do versículo, não basta ter a Bíblia aberta em casa, olha lá. Precisamos ter a palavra dentro do coração, olha lá. Orientando decisões, pensamentos e atitudes, olha lá. É no coração que a palavra dele tem que entrar. No meu coração e no seu. A palavra tem que entrar. Temos que vivenciar a palavra. Vivenciar. Por isso que ela tem que estar gravada no nosso coração. Tem que estar no nosso coração diariamente. Diariamente. Porque ela vai nos direcionar. As decisões que nós vamos ter vai estar aqui, ó, na palavra.
É ela que vai fazer, a oração que vai fazer nós decidirmos também o que nós temos que fazer hoje, dia 10 de agosto. Nossos pensamentos, nosso coração alimentado da palavra, a palavra no nosso coração, o coração vai transformar nossa mente. Nós vamos agir diferente com a minha atitude. A minha atitude vai ser diferente e a sua também, a partir do momento que nós deixamos o coração transformado. Sexto pedacinho do versículo, no verso 7. Pedi o que quiserdes, e vos será feito. Olha lá. Se nós pedirmos o que quiseres, ele vai fazer para mim e para você. Está falando aqui no versículo. Jesus relaciona a oração com uma vida de permanência nele e submissão à sua palavra. Olha lá. Temos que ser submissos à palavra dele, permanecer nele. Relacionamento meu com o Pai, o alinhamento onde é? Está na oração. Está falando em Salmos 1, verso 1, depois vocês leem aí. Está falando em João 15, versos 5 a 7, leem também. Está falando aqui, ó, verso 7, no versículo de João 15. Pedi o que quiserdes, eu e você tem que pedir o que nós quisermos para ele. E vos será feito, e vai será dado para mim e para você. É só a gente pedir com sabedoria para o Pai. Ele vai nos dar. Está falando aqui. Jesus relaciona a oração com uma vida de permanência nele. E você tem que permanecer nele. Obediência nele. E submissão à sua palavra. Na Bíblia. Nós temos que ser submissos à palavra da Bíblia. Para entrar no nosso coração. Hoje, esse sexto pedacinho do versículo, no versículo 7 de João 15, fala assim para mim e para você. Quando permanecermos em Cristo, nossos desejos começam a ser alinhados com a vontade de Deus. Olha lá. Por isso que ele está falando para nós pedirmos. Vamos pedir obediência. Vamos pedir permanência. Nós temos que ser submissos ao Pai. Ele que dá as estratégias para nós todos os dias. Ele que cuida de nós, Ele que dá direção. Ele que abre o caminho para mim e para você todos os dias. Temos que estar alinhados aqui, à vontade dEle. Não é a minha vontade, é a vontade do Pai. A oração deixa de ser apenas Deus, olha lá. Faça o que eu quero. E passa a ser Senhor. Que a tua vontade seja feita em mim, ó. Vou ler de novo. Quando permanecemos em Cristo, nossos desejos começam a ser alinhados com a vontade de Deus. Quando eu e você está alinhado com Deus, conexão com Deus, conectado com Ele, a oração deixa de ser apenas Deus, ó lá. A oração começa a ter sentido, começa a fazer efeito. Faça o que eu quero e passa a ser Senhor. Que a tua vontade seja feita em mim, ó lá. Nossa oração começa a fazer efeito. E a conclusão de João 15, versos 5 a 7, Alexandre, o que é? No tema que nós temos hoje, no nosso devocional, Voltar ao Jardim, Voltemos ao Jardim, que é o título do nosso devocional, fala assim para você nessa conclusão de João 15, versos 5 a 7. O jardim representa o lugar de presença, comunhão, dependência e relacionamento com o Pai. É como falou no texto nosso, a tenda do encontro que Davi tinha. É no secreto eu e você tem que estar com Ele. E nós temos que pedir alinhamento, direcionamento todos os dias para Ele. O jardim, na qual eu e você temos que voltar hoje, Ele está chamando eu e você para voltar no jardim novamente. Ele está querendo que nosso coração seja transformado ainda. Ele conhece o meu coração e o seu. E Ele está falando para mim e você voltar para o jardim novamente. Para ter alinhamento, conexão, obediência. Orar mais. A palavra tem que entrar no nosso coração. O que nós lemos na Bíblia tem que entrar no nosso coração. Temos que vivenciá-la. É isso que está falando para mim e para você aqui. O jardim representa o lugar de presença, comunhão, dependência e relacionamento com Deus. João 15 fala o que para mim e para você? Está mostrando para mim e para você
que esse princípio continua até hoje. Não parou lá. Continua até hoje. Fomos feitos para permanecer conectados ao Criador. Quem que é o Criador? Nosso Pai, Deus. A palavra até hoje é válida. Não parou. Ela continua. Só mudou o cenário para mim e para você. Daquela época para hoje. Só mudou o cenário. Qual o cenário, Alexandre? Rede social, internet, comunicação. Mas ela é válida até hoje, a palavra é válida até hoje. Por isso que nós temos que estar conectados diariamente, cada vez mais difícil o mundo está. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo. Está acontecendo porque tem algum propósito, alguma coisa está acontecendo. Não é à toa que está acontecendo tudo isso. A gente fica chocado, mas alguma coisa está acontecendo. Só Deus sabe o que está acontecendo. Só Deus sabe dessas coisas que estão acontecendo, dessas tragédias. Só Ele sabe. Nós temos que servir esse pessoal que está passando necessidade, nessas tragédias. Nós não sabemos o que está acontecendo, pessoal. Só Ele sabe. Isso está acontecendo porque alguma coisa tem. Não é à toa. Nada é à toa para o nosso Pai. Nos olhos humanos nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Nós não estamos entendendo. Uma hora é chuva, outra hora é vento. Você vai entender? Mês de agosto. Antigamente não tinha vento, era calor. Agora está tendo vento, está tendo chuva. A chuva está descontrolada, o vento está descontrolado. Só o Pai sabe o que está acontecendo. Nós não sabemos. Está falando para nós, eu e você, voltarmos aqui ao jardim dele. A videira, ele é a videira, nós somos o ramo, os ramos. Em Salmos 1, verso 1. João 15, versos 5 a 7. Temos que ler e vivenciar a palavra. Discernir a palavra, deixar a palavra entrar no nosso coração. Ele quer o nosso coração transformado. Não quer mais nada de mim. Porque ele sabe que o coração transformado vai transformar tudo, o corpo inteiro. Família, caráter, vai formar tudo. Até os relacionamentos, está falando o nosso texto aqui hoje. Para nós voltarmos ao jardim, está falando para nós selecionarmos as amizades que nós temos que ter, eu e você hoje. Está falando. Está falando no versículo de Salmo 1, verso 1. Está falando para nós selecionarmos até a amizade. Tem que estar pessoas conectadas conosco, que é o nosso crescimento, para crescermos juntos. Para que a gente não fique pensando besteira nas rodas que nós estamos cercados. Até os conselhos está falando para nós termos cuidado aqui, que nós ouvimos todos os dias. Tem que discernir. Tem que avaliar se o conselho é bom, se o conselho é ruim. Até isso está ensinando para nós. Para mim e para você. Temos que estar mais alinhado com o Pai. Temos que estar mais alinhado. Está pedindo aqui alinhamento, obediência, permanecer. Tudo depende dele, não depende de mim. É dele. Ele que me fez. Ele que me criou. No coração da minha mãe ele já tinha um propósito para mim aqui fora. No coração, só o coração batendo ele já tinha lá no ventre da minha mãe. Ele tinha um propósito para mim aqui fora. Não é à toa que eu estou aqui hoje. E você também não é à toa que está aqui até agora. Se você chegou onde você chegou, é porque Deus tem alguma coisa para você. Nas dificuldades que você chegou até agora. Você tem um propósito para Deus, você é importante para Ele, Ele te ama. Ele ama todo mundo. Só depende de nós abrir nosso coração. Para Ele transformar como um todo o nosso coração. É isso. Voltar ao jardim é voltar para a presença de Deus, olha lá. Permanecer em Cristo e reconhecer que, separados dele, do Pai, de Jesus, não conseguimos produzir os frutos que fomos criados para produzir. O ramo separado da videira vai dar o quê? Se o ramo depende da videira. O ramo, se ele sair do caule principal, ele vai dar fruto, irmão.
vai dar fruto. Ele está falando para mim e para você aqui. Quem é a videira? É o Pai. Nós somos os ramos. Sem Ele não vamos dar fruto nenhum. Por isso que nós temos que depender dEle todos os dias. É um dia após o outro. Eu estou falando na live todo dia aqui. É um dia após o outro, irmão. Hoje é dia 10, tem que saber o que está acontecendo no dia 10. Não adianta você querer saber amanhã, dia 11. É hoje, dia 10. Tem que resolver dia 10. Está falando aqui. Se nós estivermos separados dele de quem? Do Pai, Jesus e Deus. Não conseguimos produzir os frutos que fomos criados para produzir. Ele já falou que eu e você tem que produzir frutos no ventre da nossa mãe. Ele já sabe disso. Se eu e você está aqui até hoje, porque nós temos que dar fruto. Ele está persistindo em mim e você ainda. Está insistindo em mim e você, o nosso Pai. Como você insiste para o seu filho ser melhor a cada dia. Nosso Pai Celestial está insistindo em mim e você. Na teimosia que eu tenho, Ele está insistindo em mim ainda. Na teimosia que você tem, Ele também está insistindo a voltar no jardim. E eu e você ainda tem resistência para voltar. Olha isso, gente. Temos que refletir hoje. Já falei em lives, esse devocional vai transformar a vida até o final do ano. Está transformando a minha, vai transformar a vida aí de vocês também. Tenho certeza disso. Em 2027 nós vamos pensar diferente do que esse ano. Só com esse devocional. Só com esse devocional. E se a pessoa ainda se apegar na Bíblia ainda, melhor ainda vai ser para ela. Mas se ela não se apegar, só o devocional já vai mudar a mente dela. Tenho certeza disso, porque esse devocional é forte. Esse devocional é forte. Amém? Então é isso. Não precisamos apenas de mais força. Olha lá, não está precisando de mais força nenhuma aí você. Precisamos voltar à fonte. Quem que é a fonte? É o Pai. É essa a fonte que estamos precisando, do Pai. Não precisamos de força mais nenhuma, a força é dele. A fonte de água viva. Temos que ser que nem a videira que está falando aqui. Água no pé dela. As raízes vão ser mais profundas, não vai murchar nem no tempo da seca. Porque está tendo água 24 horas todo dia. Os ramos vão ficar fortes. Vai dar fruto. Porque a videira está conectada na água. Eu e você tem que estar conectado nessa fonte com Deus. Andando em obediência. Permanecer. É isso. E tem mais outras coisas ainda. Fé, e aí vai. Perseverança, crer. E aí vai longe. Eu e você tem que ter. Tem que estar conectado na fonte. Alinhado. A oração, a palavra tem que entrar no nosso coração. A oração vai mudar. Até nossa oração vai ser específica. Se eu e você orar, nós vamos especificar até que nós estamos querendo a oração que vai ser atendido. Está falando aqui no versículo também. Pede que vai ser dado. Eu e você tem que pedir. Vai ser dado, ele já falou. Porque nós somos filhos. É isso. Temos que entender mais. Discernir agora o que está ao nosso redor. Fazer uma avaliação. Se não for bom, vamos sair fora. Se for bom para o pai, é bom para mim. Se não for, não é. Não é bom para mim, não é bom para o pai, não é bom para mim. Ponto. Não tem meio termo. É bom para o pai? É, então é bom para mim. Maravilha. É bom para o pai? Não, então não é bom para mim também. Acabou. É direto e reto. Não tem que ter curva. É direto e reto. É bom pro pai? É, beleza. Então é bom para mim. Não é? Então não é bom para mim. Deus gostaria que eu fosse lá? Se Deus estivesse aqui hoje, Ele queria que eu fosse lá? Não, então não vai. Pronto. Ah, Ele gostaria que eu fosse lá. Então beleza. Se você teve alguma coisa no seu coração, sentiu alguma coisa no seu coração, é Ele que está falando, então vai. Se você sentir que não é para ir, então não vai. A decisão é sua também.
Às vezes você está sentindo algo para não ir, mas você quer ir. A carne só quer ir, então você vai. A decisão é sua, basta você querer discernir o que está acontecendo com você. Só que está falando aqui hoje, para nós voltarmos ao jardim. Voltemos ao jardim, é o tema de hoje, dia 10 de agosto de 2026. Qual que é o jardim? É o Pai, é a videira, nós somos o ramo. Pedir que ele vai ser dado. Só que temos nossa responsabilidade. Temos que voltar à comunhão com ele, a oração, a palavra. É isso que está falando para mim e para você. Temos que ter o secreto, a tenda do encontro como Davi teve. Pedir perdão para ele, o que acontece no dia a dia meu e seu. É isso. Temos as nossas responsabilidades. Temos sim. Com certeza, com o Pai. Com ele, mas com ninguém, irmão. Com ele. Nosso Pai Celestial. Porque ele tem coisa grande para mim e para você na eternidade. É isso. É isso. Ele fala para nós lermos aqui a frase final do nosso devocional. Fala assim: voltemos ao jardim, ao lugar onde ouvimos a voz de Deus, olha lá, e florescemos junto a ribeiros de águas, olha lá. Florescer a ribeiros de água. Está falando aqui na frase final do nosso devocional. Temos que voltar ao jardim, o lugar onde ouvimos a voz do Pai. É o lugar secreto, a tenda do encontro que Davi tinha aqui, fala no texto. Para que essa tenda do encontro, Alexandre? Para a gente dar fruto, para florescer, junto a ribeiros de água. Quem que é a água viva? É Ele. Nosso coração também tem que jorrar água viva, sair coisa boa da nossa boca. Se o coração transformado, transforma tudo, filho. Até a palavra sua vai sair perfeita. Você vai parar de maltratar as pessoas, você vai parar de xingar, você vai parar de tudo. Porque o seu coração está transformado. Só que ele quer o coração por inteiro, não quer metade. E é só o coração que ele quer, meu e seu. Porque ele sabe que daqui vai jorrar água viva. Ele sabe que vai jorrar água viva. Amém? Então quero que você tenha um dia produtivo, abençoado hoje. Quero que ele revista você e sua família cabeça às plantas dos pés, como fala em Efésios, com a armadura que ele nos deu. Quero que ele blinde você e cerque você com o sangue dele também, para que nenhum mal possa entrar nas suas casas e aonde vocês estiverem. Amém? Fui.